curso técnico profissionalizante será um dos itinerários formativos que o estudante de ensino médio poderá escolher no fim do curso. Nosso convidado de hoje é Rafael Lucchesi, diretor de Educação da Confederação Nacional da Indústria e integrante do Conselho Nacional de Educação. Nós vamos conversar sobre a formação técnica. Olá, Rafael, bem-vindo. Então, o que vai mudar com essa reforma do ensino médio? Como o ensino técnico vai ser diferente de como é atualmente? Olha, é uma mudança importante. Nós temos que reconhecer que o ensino médio no Brasil estava andando na direção errada e os resultados eram muito ruins, sobretudo para os jovens. Essa mudança, ela vai na direção do que a maior parte dos países tem feito e como são os seus sistemas educacionais, onde eles são diversificados e flexíveis. É uma fase de transição, onde parte dos jovens segue para a universidade e outra parte se enganja no mundo do trabalho a partir da educação profissional, da formação técnica. Essa é a grande mudança nas trilhas de concentração que a reforma do ensino médio vai propiciar. São 5 trilhas, 4 de formação acadêmica mais específica e uma de formação técnica que vai permitir aos jovens escolherem, a partir da sua vocação, qual é a melhor inserção que eles vão buscar na vida futura, criando um efeito mais eficaz na inserção dele no mundo do trabalho e também nos desejos de aprofundamento das áreas de conhecimento. E se por acaso um estudante que escolheu o curso técnico, depois que quiser continuar a vida acadêmica, ele não vai estar preparado? Ele não vai Não existe nenhum problema com relação a isso. Na maior parte dos países, os países mais ricos, por exemplo, que integram a OCDE, mais de 50% dos jovens fazem educação profissional junto com a educação regular. Na Áustria, por exemplo, são 75% dos jovens, na Finlândia 70%, no Japão 70%. E nesses países, a quantidade de jovens que fazem educação superior é 3,5 vezes a mais do que o Brasil. Muitos dos jovens que fazem educação técnica vão depois para um curso de bacharelado, inclusive nas áreas de ciências duras, que é um outro problema que nós temos na matriz educacional. No Brasil, há um pequeno contingente de jovens que fazem educação profissional. É em torno de 11% dos jovens que fazem educação técnica junto com a educação regular. Isso é muito ruim para a juventude. Nós temos hoje um grande contingente de pessoas desempregadas, a crise econômica é uma realidade. Nós temos em torno de 13% da população economicamente ativa desempregada, mas esse número entre jovens se situa ao redor de 27%. Seguramente, o melhor caminho para o primeiro emprego será uma educação técnica profissional. E essa reforma do ensino médio vai estar propiciando isso. Isso é algo importante para a cidadania, para que haja uma identidade social conferida no sistema educacional, porque a grande parte dessas pessoas vão buscar essa identidade profissional, que não seguem para a universidade, é uma minoria, a partir do seu esforço pessoal. Vão pagar por um curso. Seria muito mais razoável nós termos isso encaixado, como acontece na maior parte dos outros países, a partir do sistema educacional. Isso seria, inclusive, algo importante para a equidade social, para uma agenda de democracia, essa perspectiva que a reforma do ensino médio abre. Mas e como vai ser essa formação profissionalizante? Assim, na prática, o aluno vai terminar o ensino médio com um diploma, ele vai ser técnico em quê? Naquilo que ele escolher. Naquilo que fundamentalmente ele escolher a partir da sua vocação. Então ele vai ter, obviamente, a disponibilidade, a aprovação da lei, você inicia um processo e vai ser um processo de implementação, que é uma transição. Seguramente, os sistemas estaduais, a rede estadual, que é a grande ofertante de ensino médio, vai progressivamente se ajustar
para essa ação, inclusive fazendo parcerias ou o que melhor aprover a cada rede estadual. E com isso vai propiciar aos jovens algo extremamente afirmativo, que ele não tem acesso. Agora, pegando um detalhe da sua pergunta, o estudante pode ter mais de um itinerário, ele pode cursar mais de um itinerário. Isso é a livre escolha dele, como acontece em todos os países. Na sequência, né? Ele pode, ele pode escolher uma segunda linha, ele pode escolher uma área de concentração principal e ele pode escolher uma segunda linha para ter mais de uma opção na sua formação. Então, esse sistema vai ao encontro do que acontece nos sistemas de ensino médio nos principais países do mundo, que é você ter certificado e a escolha do estudante. E ele vai escolher isso, até porque as opções de inserção profissional são plurais. O que acontece hoje? A grande maioria dos jovens fica excluída de ter uma identidade nascida no seu sistema educacional. Ele vai buscar isso depois com muito mais dificuldade, com muito mais adversidade e com o efeito renda perverso. Então, o sistema educacional, da forma como ele estava no Brasil, ele era único, havia um grande empilhamento de disciplinas numa lógica bacharelesca, como se todo mundo fosse para a universidade. E no Brasil, apenas 17% dos jovens vão para a universidade. Então, ele está mais correto, ele é mais inclusivo socialmente e está atendendo a ampla maioria dos jovens que passam pelo sistema educacional. É claro que tem desafios de melhoria da qualidade da educação no Brasil, tem desafios de fazer isso bem feito. Então, há um conjunto de desafios que vão estar sendo postos na implementação dessa reforma. Agora, é uma lei que nasce de forma correta, enxergando uma dimensão de equidade, de oportunidade e de melhoria para o mercado de trabalho e para a produtividade no Brasil. Nós temos um grave problema de produtividade no Brasil, falta de oportunidade para os jovens e baixa produtividade no trabalho. Nos últimos 40 anos, a nossa produtividade se manteve constante, sem nenhum incremento, o que é muito ruim para a capacidade que a sociedade tem de gerar riqueza. É um grande problema. Nós precisamos de 5 trabalhadores brasileiros para ter a mesma produtividade de um trabalhador norte-americano, ou 4 brasileiros para um alemão, ou 3 brasileiros para um sul-coreano. Isso é muito ruim. Nós precisamos mudar isso e certamente a reforma do ensino médio vai propiciar uma melhoria incremental nessa agenda. E como isso no currículo, por exemplo, a matemática é obrigatória até em todos os anos do ensino médio. Então, assim, se o aluno escolher o itinerário de matemática, ele vai se aprofundar a matemática mais complexa, cálculo, não sei, por exemplo. E se ele escolher o ensino técnico, aí vai ser uma matemática aplicada? Como é que vai ser esse estudo? Veja só, a nossa própria rede, o SESI Senai, tem se debruçado sobre isso e nós vamos estar pegando as demais disciplinas e integrando a área que o estudante escolher, porque isso vai dar uma maior eficácia. A grande mudança que nós podemos colocar como perspectiva dessa reforma do ensino médio é que você deixa de ter um empilhamento de disciplinas e você passa a ter uma lógica mais interdisciplinar, transdisciplinar, o que dá um nível de uma perspectiva de aprendizado muito mais avançado. Então, o que a reforma coloca, ela é uma perspectiva muito melhor para o resultado do processo de aprendizagem. Isso é importante. Certamente, isso vai favorecer, a partir das escolhas, dos itinerários, das trilhas que os jovens escolher, vai permitir, na implementação da rede, um melhor enfoque da área que ele escolher. Seja das áreas, das 4 áreas acadêmicas, então ele pode se focar em linguagens, na área de ciências naturais, de ciências humanas ou de matemática, o exemplo que você escolheu, ou nas áreas técnicas. Seguramente, você vai poder criar um processo de maior concentração, seja do processo da Base Nacional Curricular Comum, que vai ser uma grade comum a todos, seja na trilha que ele escolher. E isso
tanto o MEC como o Conselho Nacional de Educação têm colocado como estabelecer critérios, tanto para as horas que vão estar na Base Nacional Curricular Comum, que é 60%, como também nas trilhas, qual é a esperança de aprendizado, quais são os conteúdos e parâmetros que devem ser orientativos para a implementação das redes estaduais e dos demais atores nessa área. Mas então essa oferta assim, de quais, né, qual capacitação técnica que vai ser oferecida, vai estar disponível para o aluno escolher, isso vai depender, né, do sistema de ensino da escola, mas também assim, da disponibilidade, né? Porque, por exemplo, aqui em Brasília tem uma escola técnica muito bem vista, que é a escola de música. Mas não é em qualquer lugar que vai ter assim, tantos professores de música para formar, né, assim, os alunos em música, né? Como é que vão conseguir esses professores capacitados para formar os estudantes? Vai ser uma rampa de implementação. Evidentemente, vai ter a disponibilidade técnica, de capacitação de pessoal, de laboratórios, vamos pensar na área de ensino técnico. Então, evidentemente, para você formar um técnico em edificação, um técnico em indústria química, um supervisor de solda, você tem que ter tanto professores capacitados para dar o curso, material didático e laboratórios. E isso é uma rampa de implementação. As redes estaduais são responsáveis por quase que 85% das matrículas de ensino médio serão as grandes desafiadas a implementar isso. E é claro que nós vivemos numa crise econômica com enorme restrição fiscal. Por isso que o horizonte de tempo de implementação disso são 10 anos. E é normal que assim o seja, porque os desafios na área de educação eles são geracionais. Então, as redes elas vão implantando isso progressivamente. E é claro que as escolas serão especializadas. Elas não vão ter todas as opções. Elas vão ter as opções que sejam possíveis nessa estrutura da rede. Haverá um mix. E a própria implementação disso pode ser interna à rede, a rede pode ter parcerias, ou seja, tudo isso vai se dar no desafio de implementação do espírito da lei. Mas o espírito da lei é um espírito que é melhor para o país, é melhor para a juventude, é melhor para o sistema econômico e é melhor para a afirmação de cidadania, para a equidade social. Então, quando você fala em parcerias, por exemplo, as indústrias, né, você também é da Confederação Nacional da Indústria, elas vão poder se aliar às escolas para ajudar, de repente, a montar os laboratórios, a ajudar nessa formação? O que vai acontecer no futuro vai depender de como esse processo vai se implantar. Mas, certamente, o Senai tem um acervo de competência de 75 anos, é uma instituição reconhecida de excelência em educação profissional, que certamente vai estar dialogando com as redes estaduais no sentido de auxiliá-las. Nós temos a nossa missão, nós temos um papel importante, que já desempenhamos com excelência. As demais redes têm igualmente os seus desafios, mas não impede que nós possamos ajudar o Brasil, ajudar a juventude brasileira numa lei que seja tão importante para a cidadania, para a economia, para que nós possamos criar mais alternativas de geração de riqueza no Brasil. Agora, essa formação técnica integrada ao ensino médio, na verdade, ela é uma das formas, né? As outras vão continuar existindo. Vão continuar existindo, mas há uma mudança qualitativa. Veja só, no Brasil nós temos 50% das pessoas que fazem o ensino técnico fazem de forma subsequente. Por quê? Como o ensino médio ele é rígido, as pessoas concluem o ensino médio, ou tem enorme dificuldade de se engajar no mundo do trabalho, conseguir o primeiro emprego, conseguir a assinatura da carteira, que é aqueles dados que eu falei de elevado desemprego, aí vão buscar fazer o ensino técnico, que é o subsequente. Então isso é 50% de quem faz ensino técnico no Brasil, a gente vai poder fazer isso de forma integrada. Então o nível de eficácia, de perda, de carga, que existe hoje e, sobretudo, de oportunidade para o jovem,
vai se traduzir em oportunidade. Então, aquilo que é hoje uma agenda de exclusão social e de falta de oportunidade para os jovens, sobretudo de mais baixa renda, vai se traduzir efetivamente em oportunidade para eles. E o país ganha com isso, porque nós vamos ter uma elevação da produtividade do trabalho. Se essa agenda for combinada, e deve ser, e há esforço nessa direção, com a melhoria da qualidade da educação regular, ou seja, o domínio maior da compreensão do aprendizado de línguas, de matemática, de ciências, de humanidades, tudo isso vai se traduzir efetivamente na melhoria da produtividade do trabalho. Na sociedade do conhecimento, não existe alternativa para o desenvolvimento econômico e social que não passe pela educação. Então, certamente, um avanço na agenda de educação é uma agenda que beneficia toda a sociedade, desde a afirmação da cidadania, que na democracia é algo essencial, como também na geração da riqueza social. Isso seria também uma oportunidade econômica individual para o estudante que se formou, terminou o ensino médio, ele vai poder ser melhor remunerado? Todos os dados dizem isso, todos os dados dizem isso. Você pegar dois estudantes que têm a mesma escolaridade regular, ou seja, concluíram o ensino médio, e um deles tem um curso técnico, o que tem um curso técnico vai ter uma renda de 15% acima do primeiro. Se for uma formação do Senai, que está no topo da formação de educação técnica no Brasil, ele vai ter mais de 20% de renda. Então, é claro que a educação técnica profissional é, sim, uma agenda importante de afirmação e de engajamento social da juventude no mundo do trabalho e de afirmação da sua cidadania. Seguramente, a educação técnica vai propiciar vantagens de inserção no mundo do trabalho. O jovem vai entrar mais cedo no mercado de trabalho e vai ter uma profissão, onde ele pode evoluir. As profissões técnicas mais bem remuneradas, por exemplo, um técnico de mineração com 10 anos de profissão, desde a largada até 10 anos, ele está acima da maior parte das remunerações de nível superior. Há uma miríade de profissões técnicas que asseguram uma remuneração que esteja acima de boa parte das formações de nível superior, mesmo aquelas mais tradicionais, como bacharel em direito, médico, dentista, jornalista. Então, a formação técnica é algo importante. Precisamos remover eventuais preconceitos que existem, não na sociedade, mas, às vezes, no sistema educacional, com relação à educação profissional. É o que todos os países fazem e é o que o Brasil precisa e deseja. Pesquisas feitas com brasileiros demonstram que 90% dos brasileiros creem que a educação técnica é algo importante para a inserção no mundo do trabalho. E 82% acreditam que isso vai dar ganhos de renda, como as pesquisas feitas pela FGV, pela PUC, demonstram. E é isso que os sistemas educacionais no mundo propiciam para a sua juventude, para a sociedade, criando uma maior capacidade de geração de riqueza social. E em termos práticos, quando será que as escolas vão conseguir oferecer esses cursos? Olha, vai largar a partir de 2018, no texto aprovado pela lei, e vai ter uma rampa de implementação progressiva. A lei que foi aprovada, uma boa lei, e que certamente a sua implementação se constitui agora num grande desafio e que certamente vai ao encontro do que a juventude brasileira quer. Pesquisas demonstram também que o jovem brasileiro quer educação profissional. Ele anseia por isso e hoje nós temos um certo estrangulamento. Há um número pequeno de vagas, de oportunidade. Nós temos mais de 8 milhões de jovens hoje no ensino médio e estamos chegando a 2 milhões de matrículas na educação técnica. Metade delas no subsequente. Então, do ponto de vista na faixa etária do ensino médio, nós temos 1 milhão. Então, uma proporção muito pequena. Nós precisamos alargar isso e é isso que acontece nos países mais ricos e nos países emergentes que estão tendo melhor desempenho econômico e social do que o Brasil. Quando você fala assim, na Europa, por exemplo, assim, os
Quem vai estudar é porque quer estudar, quer percorrer uma carreira acadêmica, né? A gente vê que aqui muitas vezes os jovens vão para a universidade justamente em busca de uma melhor remuneração, né? Sendo que, então, o objetivo é que ele já tenha uma carreira e possa ter um retorno financeiro, né, equivalente, não porque tem um curso superior, mas porque está preparado. Pode estar faltando informação, mesmo no Brasil, como na Europa, ou na América do Norte, ou nos países da Orla Pacífico, as profissões técnicas já são uma alternativa altamente competitiva de carreira para profissionais. As informações da RAIS demonstram isso. Há diversas profissões técnicas que têm uma média salarial que é superior às formações de nível superior. Então, mesmo no Brasil, a RAIS mede, o mercado de trabalho brasileiro já demonstram isso. E é um fenômeno que acontece em todos os outros países. Então, é algo importante. E é importante esse debate para desmistificar essas questões. E mais, o jovem que faz a educação técnica, ele pode prosseguir os seus estudos. Há um consenso, desde as escolas de engenharia às empresas, que os melhores engenheiros são aqueles com formação técnica, porque eles têm a cabeça de fazer, que é importante no mundo da engenharia, já bem estruturada. Então, isso é um avanço, isso é uma questão importante para nós corrigirmos também a nossa matriz educacional de nível superior. Se nós temos um problema na matriz de ensino médio, de cada 100 graduados no Brasil, só 5 são engenheiros. Nós temos o menor contingente de engenheiros entre os países desenvolvidos e mais industrializados no mundo. O contingente é muito baixo, são menos de 2 para cada 10 mil habitantes. Na Coreia do Sul é 25. Então, ou seja, no Japão, idem. Então, nós temos que melhorar muito. Isso acaba criando problemas para os ciclos de crescimentos e também a capacidade inovativa do sistema produtivo brasileiro. Então, certamente, essa reforma do ensino médio, ela vai criar um efeito de desdobramento para frente na nossa matriz educacional, ajustando outros gargalos que nós temos. Um dos grandes problemas do ensino médio é justamente a evasão. O jovem não vê sentido de continuar lá estudando, né, até porque ele pode ser que ele não veja uma aplicação prática. Será que essa mudança vai conseguir atrair mais jovens para continuarem estudando? Excelente questão, é exatamente isso. O grande problema que se vê é uma certa desconexão. Há um empilhamento de disciplinas, uma educação fragmentada, muito distante da realidade sociológica desse jovem, que é a grande maioria que não vai para a universidade, e o Brasil é campeão mundial de evasão. Então, certamente, a reforma do ensino médio, e temos que criar condições para que ela seja bem implementada, ela vai ao encontro da necessidade de estimular o jovem a enxergar na escola uma lógica de emancipação social, de evolução crítica dos saberes e que isso dialogue com a realidade deles. Essa agenda, você melhorar a estrutura do ensino médio, associado à melhoria de qualidade, certamente vai trazer um maior engajamento e uma ressignificação da educação e da escola na sociedade brasileira e para a juventude. Nós estamos torcendo para isso. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigado. Eu conversei com Rafael Lucchesi, diretor de Educação da Confederação Nacional de Indústria, diretor-geral do Senai e do SESI e integrante do Conselho Nacional de Educação. Se você tiver alguma sugestão para o Cidadania, manda para a gente. Você pode ligar gratuitamente para o número 0800 61 22 11. Ou também mandar uma mensagem de WhatsApp para 999-661616. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até a próxima.